Urano versus Cronos. Segundo o antigo mito registrado por Hesíodo em sua Teogonia, Cronos invejava o poder de seu pai, Urano, o governante do universo. Urano conquistou a inimizade de Gaia, mãe de Cronos, ao esconder os gigantes, filhos de Gaia, Hecatônquiros e Ciclope, no Tártaro. Então Gaia construiu uma harpe e convenceu Cronos e seus irmãos a usá-la para castrar Urano. Então, ó, presta atenção. Você tem aqui, você tinha o alto e o baixo, as primeiras camadas do movimento ali, a consciência, né? Você tinha o céu e a terra, que gerava o quê? Gerava ali no meio umas abstrações, né? Vamos ler aqui primeiro a história, que eu acho que eu expliquei isso no livro. E é bom que eu tenha explicado, que senão, se eu precisar explicar aqui é porque eu não expliquei no livro, pô. Esses eram muito loucos, Alex, tem uns muito loucos. Não, aqueles que dá pra olhar as fotinhos é parecido, mas aí é só a foto. É igualzinho, só que você gira e aí ele vai fazendo desenho, porque tem espelho dos lados. Os espelhos acabam representando o vazio, né? Porque no vazio você não ia sair em você mesmo. Ia ser igual um espelho. Então o caleidoscópio simula o todo. Em termos de luz no espaço que ela define. Que é o que acontece no todo, né? Então, ó, a pedido de sua mãe, se tornou o Senhor do Céu. Então, ó, você vê que é totalmente o feminino aqui, contornando, transformando, criando a espiral da reta, né? A pedido de sua mãe, se tornou o Senhor do Céu. E em algum sentido você poderia ver isso. Ó, vou falar uma parada que nem devia falar aqui. Devia falar pra membro, porque o pessoal vai entender errado. Mas essa questão aqui, você poderia ver a questão Urano versus Cronos, que é pai contra filho, né? E a mulher vai lá e salva o filho, né? A mesma coisa, Cronos e Zeus depois, né? Para olhar agora Israel e Jesus. Só que como era um ponto central, né? Já estava concluindo tudo isso. Então foi de uma maneira muito mais extrema e intensa. Mas nesse ponto de Jesus ele venceu todos os deuses, né? Inclusive aquilo que era a reta oficial. Que sozinha se corrompe, não quer admitir que tá curva. A reta foi tão reto, se esforçou tanto pra ir reto, pra no fim ela tá de cara com ela mesma e encurvou. Entendeu? O Talmud não aceita isso, não é possível. Então, o abstrato tem que fazer a espiral pra provar pra eles. Essa é a missão messiânica que você consegue enxergar na mitologia também. Aí já é assunto complexo pra vocês nerds aqui da escola, né? Mais veteranos. Não sei, tem uns brasileiros bugados também. Uma galera chega do nada entendendo tudo aí. O brasileiro é bugado, não subestima também. Urano versus Cronos. Então, ó, a pedido de sua mãe, se tornou Senhor do Céu, castrando o pai com um golpe de foice e jogando seus testículos no oceano. Do sangue que brotou de Urano e atingiu a Terra, teriam surgido os gigantes, as Eríneas e as Melíades. Tá? Então, se você vai investigar isso aqui, você vai entender as emoções, você vai entender toda a abstração que acaba ficando na camada circular, né? A fúria, as emoções pesadas ali, femininas. No sentido aquilo que corrompe, que destrói a lógica. A própria fúria, o caos é feminino, né? Por mais que o homem utilize com mais solidez, porque ele tem a sua lógica pra segurar aquilo, né? Mas a mulher que sabe usar o caos é terrível, dissolve tudo, né? Olha o que tá acontecendo aí. Ou que não sabe, né? Que é pior ainda. E aí vira uma questão de semântica. Mas aqui você vê a questão de ciúme, inveja, né? As emoções. Se você quiser se aprofundar, é que eu não quis, que o tema do livro não era esse, mas eu tive que me segurar pra não me aprofundar, né? É que eu não sei, vamos ver se o pessoal fala a verdade aqui, às vezes viajam, mas ó. Ó, vingança, tá vendo? Vingança, ó, punir os deuses, punir os mortais, são questões, ó, fúrias, ó.
Então são essas questões. Se você ler isso aqui, você entende certinho a Gênesis, o que a gente explica aqui na escola. Inclusive, uma hora vamos fazer isso. A Gênesis grega, a Gênesis... Pra vocês verem como tudo bate, tá? Bem bonitinho, bem certinho mesmo. Eu expliquei um pouquinho aqui no livro, mas não era o tema do livro, não pude me aprofundar. E me segurei para me aprofundar, porque dá vontade. Né? Valeu, Fernanda. Já leu? Estão lendo? Quando puder, vocês leiam aí, por favor. Deixem nos comentários para ajudar. De repente a gente consegue alguém de fora, né? Então, já vamos chegar lá. Por que a figura? Porque aqui é essa abstração, né? Quer ver? Vou ler aqui e já vamos explicar. Ó. Os filhos que Urano não deixava nascer eram esses daqui. Você vê a abstração tentando ganhar lógica. Então tinha muitos braços, muitas cabeças. E esses daqui, que tinham um olho só, né? Que eram os ciclopes, né? Então, ó, os testículos teriam produzido uma espuma branca, da qual emergiu Afrodite. Urano jurou vingança e teria chamado seus filhos de Titênes, que significa, de acordo com Hesíodo, os esforçados, por ultrapassar seus limites e se atrever a cometer tal ato. Depois de se livrar de Urano, Cronos tornou a prender os hecatônquiros e os ciclopes e enviou o dragão campo para guardá-los. Ou seja, vamos no resumo dos fatos aqui. Ó, Gaia estava chateada porque Urano, né, a Terra estava chateada porque o céu, entre o céu e a Terra nascia as perspectivas ali, tentando conter a abstração, né, ganhar um ponto de solidez. E aí você vê aqui essa esquizofrenia, né? Igual quando você tá louco, tentando, sabe aquela... Tentando dar forma, quem expandiu a consciência e entrou naquele desespero, ou teve um sonho, uma sensação de coma. Você tenta dar forma para a realidade, entrar na solidez, na coerência e fica tudo muito louco. Quase uma esquizofrenia assim, né? Então, quem chegou aí nas margens vai entender melhor isso aqui. Então você tem uma abstração prevalecendo aqui, o que fraciona todos os ângulos, tentando solidificar. E esse aqui solidifica e fica um olho só, né? Solidificando todo o abstrato e aqui abstraindo o sólido, né? Então, como era uma coisa muito louca, não dava pra deixar ali no meio. Pra ele ficar com a coerência, ele deixava aquilo ali no abstrato, ia travando aquilo ali. Por isso que ele matava. Então você vê que Gaia, ele pegou Cronos, que é o tempo, entre o céu e a Terra, tudo que acontece, você pode contar momentos. Logo o tempo vai existindo, porque tem um tabuleiro, tem uma dinâmica, né? Junto com as outras essências que aparecem juntos ali, que não é o tema aqui, mas eu falo um pouquinho. Então o tempo ajuda a vencer, né? O céu, o espaço, porque o tempo consegue transformar o espaço em aqui ou lá, né? Em perto ou longe. É uma repetição de momentos. Aí o espaço começa a ganhar forma. Entende? Sem o tempo, o espaço é todo soberano. Tô falando cientificamente. Tô entendendo? Não dá nem pro ateu negar. Não é... Você acha que gênios, que nem os gregos, que inventaram tudo, que os caras pagam pau aí, né? Desde a arquitetura, filosofia, questões matemáticas, o direito, né? Ajudaram, inventaram naquelas, né? Que eles também trouxeram do Egito, que trouxeram da... Enfim, é um desdobramento que vocês conhecem. Quem lê o livro Cristo Lúcifer entende como. Que os gregos sabiam tanto. Inclusive entende como a Suméria sabia tanto desde o começo, né? Do nada, a primeira civilização já tinha roda, leis, escrita, tudo, né? Por quê? Vem do quântico, é o elo perdido de Atlântida. Quem tiver dúvida, vira membro aí, pergunta, eu respondo 100% com detalhe, ainda ganha um jornalzinho. Então, vocês percebem que sem o tempo, o espaço é soberano? Olha, infinito. Mas com o tempo, se eu conseguir contar momentos, eu consigo ir daqui e ali. Eu determino se o espaço está perto, está longe, se é grande, se é pequeno, se é rápido, se é lento. O tempo abocanha o espaço, se o norte for dado. Onde você está? Eu vim daqui até ali. O tempo me diz onde eu tô. O tempo me diz onde eu estava. O tempo fraciona o espaço.
certo? Então você tem essa briga aqui. Você acha que os gregos eram idiota? Né? A ciência hoje, os nerds aí aceitam os pressupostos, os pseudo-intelectuais, eles aceitam que os gregos eram gênios. Em tudo, filosofia, matemática, tudo que existe de importante. Mas quando chega na... Aqueles são idiotas. Na mitologia são idiotas. Né? Idiotas são vocês que não querem entender. Então, você vê aqui o tempo. Gaia usa o tempo para vencer o espaço. Por quê? Porque ela queria libertar seus filhos. Mas depois que Cronos ganha, ele não só prende os filhos dela de novo, igual já tava, ele falou, você é louco. Esses malucos aí é muito abstratos, essa loucura não dá não pra conter. Eu não conseguia conter ainda. Zeus depois consegue. Porque já deu mais um giro, né? Vocês vão entender. Então, eles não só, Cronos não só prende de novo, Cronos é o tempo, daí vem cronômetro, né? Cronológico. Ele não só prende de novo os filhos que a Gaia fez ele libertar, como ainda põe Camp, né? Que é um dragão fêmea, dominando a fúria, pra guardar essas abstrações no Tártaro, que seria um ponto caótico ali no fim. Eu vou explicar isso aqui também. Aqui no livro eu explico isso por cima, mas explico. Pelo menos tentei, galera. Espero que tenha conseguido. Então, ó, repare que Gaia se rebelou para libertar seus filhos abstratos, que Urano logo prende novamente. Então, entre Urano, céu, você tem o azul rápido, e Gaia, terra, vermelho lento. Então a gente está vendo aquilo que a gente sempre estuda aqui. Né? Sempre essa mesma questão aqui. Não tem como fugir disso aqui. Né? Então temos a realidade entre Urano azul e Gaia vermelho. Né? Você tem o céu azul e a terra vermelha. É nítido. Temos a realidade central, no meio das cores, onde a consciência acontece longe do vazio. Né? Então aí você tem todo, hoje eu não usei, dessa vez não usei aquela imagem é muito boa, aquela imagem, que eu também uso em todo o livro, porra. A imagem das cores, né? Pra quem chegar agora entender, né? Ali o abstrato começa a ganhar forma na lógica contida. E eis os filhos que Urano prendia no Tártaro. Né? Imagina todos os ângulos tentando ter razão. Eu que sou, eu que sou, eu que sei, eu que sei. Aí várias cabeças, vários braços, né? Fica muito abstrato. Então os hecatônquiros, né? Em grego eles vêm de 100 mãos, né? Ou centimanos, alguns chamam eles de centimanos, que aí já é em latim, né? Centimania, tradução. Então na mitologia grega eram 3 gigantes, filhos de Urano e Gaia, irmãos de 12 titãs. Então tá vendo? 3, 12. Né? Então abstraiu 3 e ficou ali 10. Né? Contando o 13º do abstrato. O outro fechou, ficou 12, mas com um olho só. Então quem é da escola aí consegue ler certinho. 12 titãs dos 3 ciclopes. Né? Porque esses ciclopes aqui, eles são os 12 titãs plasmando, né? No binário. É como se fossem as cores. As cores tentando deixar a limitação lá embaixo. Opa, não quero me solidificar tanto. Então o abstrato plasma aqui, né? Em várias camadas. Que seria as diversas cabeças deles aqui, né? E diversas mãos, né? 100 mãos, né? E eu não botei o número de cabeça aqui, que também às vezes varia, né? Mas tem. Eu botei o número de cabeça? Vamos ver o número de cabeça aqui. ...50 cabeças, ó. Fica bem abstrato também. Quem quer parar pra contar as cabeças? Mas era meio... Já é um número meio abstrato, né? Já é uma esquizofrenia, né? Porque os deuses, os titãs estão tentando se manter lá em cima sem perder o poder de dominar os átomos. Quanto mais se solidifica, mais poder você perde. Mas mais vida você ganha, né? É um paradoxo aí. Vocês da escola entendem isso. Porque você ganha mais surpresa, mais limitação. E aí fica nessa... A consciência precisa ir se orbitando, né? Então esses 12 titãs, que é igual 12 deuses, sempre as 12 cores, eles limitavam a camada de baixo, a solidez, da maneira mínima possível, né? O que ia plasmando essas coisas loucas aqui que
dava para ser controlada, né? E ao mesmo tempo dava para ser usada para controlar o que viesse depois. Então isso aqui era muito usado pela consciência para gerar um tipo de interação, né? Mas a camada aqui, elas vão se orbitando rápido, conforme a própria mitologia conta. Então, em teoria, o reino dos titãs foi o reino de ouro. Era o reino perfeito, da simetria perfeita, né? Agora, por que vem Zeus? Dá um golpe que levou a Grécia para o reino de prata, né? Essa movimentação. E aí foi caindo para a camada de bronze, que aí os heróis, e foi descendo, né? Mas conforme a Grécia foi caindo, Roma foi subindo. Então você tem que entender que para a consciência não está acabando. Acaba para a pele trocada, para a pele deixada lá. Tirando Israel, né? Que é o osso. O osso não troca a pele. A gente está falando dos gentios através dos chakras, até se encontrar e ficar quântico, que aí vira igreja. É gentil enquanto está no binário. Cor após cor, reino após reino, chakra após chakra. Quando se encontra e vê, entende a consciência, chega no ponto zero de Cristo, aí é a igreja. Você nesse livro você vê a vitória do Messias em todas as cores, né? Em todos os reis ali. Ciro, Alexandre, Júlio César, você vai ver todos os dobramentos. Em algum momento ele teve que usar toda essa força das vitórias para encarar a derrota, que foi a grande vitória ao meio, que é de Jesus. Justamente porque tem que inverter o paradoxo para o pi ser positivo. Esse é o foco da obra, né? Se você quer vida, teve que encarar a morte. Se você ficar sugando a vida, só sobra a morte. Então esse é o grande sacrifício matemático, né? Tem gente que não entende, fica, nossa, porque Deus ia matar o seu filho, matar a si mesmo, ou não sei o quê. Matemático. E mais que matemático, misericordioso, usa essa matemática para criar surpresa, que nem a conta pode prever. E essa é a jornada messiânica, que salva Deus porque ele dá um momento para clarear, uma nova jornada. Então é isso que você via aqui, de Urano para Cronos, né? Então, quando plasmava, eles tentavam se manter ali em cima, ia plasmando essas questões aqui, sem solidez, sem definição, né? Porque ninguém queria abrir mão de si, e ia ficando esses vislumbres esquizofrênicos, né? Que ia servindo para administrar o verbo ali por algum tempo. Mas é claro que Urano não gostava disso. Claro que para Urano aquilo ali era ele sendo fracionado pelos arredores. O espaço fracionado pela Terra a gente chama de tempo. O céu, Urano fracionado por Gaia, o céu fracionado pela Terra a gente chama de tempo, né? Não é isso? Matematicamente. E aí é Cronos, é o filho deles, que aí abocanha o pai, né? Então estamos falando aqui de matemática, cara. Não é nada de... Não precisa ser nenhum louco. Ou talvez sim, né? Pra aceitar o óbvio hoje em dia, tá? Então, ó, era irmão dos 12 titãs e dos 3 ciclopes, né? Então, você vê que os 12 titãs ficavam ali nos seus pontos mais sólidos e deixavam a abstração física desse jeito esquizofrênico ali embaixo. Seus nomes eram Briarel Vigoroso, né? Também chamado Aigaion, né? Latinizado como Aigaion, Coto, o Furioso, e Giges, o de grandes membros. Por essa foto aqui dá pra ver, né? O porquê de grandes membros. Que olha o maluco ali. Malandro. Tem saúde, né? E aí veja que toda a capacidade... Não, então beleza, é o de grande membro. Aposto que esse aqui era o de grande membro. O de grandes membros era esse, da estátua aqui. Possuíam 100 mãos e 50 cabeças. Veja que toda a capacidade que o abstrato capta do atemporal... A gente fala capta, né? Mas o certo seria capita, né? Sei lá, talvez os dois. Do atemporal não cabe no teatro lógico. Plasmando de forma semi-esquizofrênica, assim como seus irmãos ciclopes. Então, ó, os ciclopes, olho redondo significa, né? Círculo e olho, do grego. Eram, na mitologia grega, gigantes imortais com um só olho no meio da testa, né? Eu tô
Ô, mantenha o chat aí funcionando, nem que seja no qualquer coisa pra eu poder saber que eu tô no ar. E também pra a live ser distribuída, né, galera? Fica falando qualquer coisa aí. Quando é besteira, vocês falam, né? Eu tô no ar? Nem sei, velho. Então, ó, vemos nos hecatônquiros a abstração exagerar e nos ciclopes a lógica exagerar. Então, qualquer um que olha aqui vê, ó, abstrato exagerar aqui e a lógica exagerar aqui. Então, era a binarização dos 12, né? E aí você consegue ver, né? Então, aí você tem 3 gigante desse e 3 abstração, 3 lógica, resumindo os 12, né? 3 pra cima, 3 pra baixo, os 12, né? Beleza, tá aí, né? E vemos a exagerar no Ciclopes a lógica exagerar. Por isso, logo após seu nascimento, Urano, horrorizado com a natureza monstruosa dos seres que havia gerado, escondeu-os nas profundezas do Tártaro. Então aquilo que solidificou os 12 no meio, ou solidificaria, ele dispensa, joga lá embaixo da própria Terra, né? No caos. Então aqui depois a gente vai falar um pouco ó, o Tártaro ali embaixo, tá vendo, ó? Seria o vazio queimante, né? E aí você vai entender a diferença de umbral para purgatório, como isso foi sendo traduzido depois, né? Então, ó, por isso, logo após seu nascimento, Urano, horrorizado com a natureza monstruosa do ser que havia gerado, escondeu as profundezas do Tártaro. Na Ilíada de Homero, apresenta-se este mitológico Tártaro como a prisão subterrânea, tão abaixo do Hades quanto a terra é do céu, né? Então você vê que tem um purgatório e um umbral. Tem uma punição para homens, para lógica e para consciência quântica, para deuses. Segundo a mitologia, nele são aprisionados somente os deuses inferiores, Cronos e outros titãs, enquanto que os seres humanos são lançados no submundo, governados por Hades. Tá vendo? Então aqui notamos a diferença entre umbral e purgatório, entre o sono da alma e o inferno, dependendo do nível de consciência, né? Então você tem aqui uma representação da época e você consegue ver pela simetria essa realidade aqui, ó. Acima, abaixo, meio, sólido, líquido, o caos queimante que foi jogado. Tudo que a gente estuda no Gênesis, vocês conseguem ler aqui. Por isso que eu fiz o Gênesis esses tempos atrás, agora vocês conseguem. Já fiz algumas vezes, né? Mas é que é o mais importante para vocês conectarem tudo. Mais tarde, Cronos, cumprindo uma profecia do oráculo de Delfos, ajudou-os a escapar do Tártaro e formar uma rebelião que culminaria com a castração de seu pai, Urano. Depois da queda de Urano, Cronos subiu ao poder e voltou a aprisioná-los no Tártaro, conforme dissemos, justamente porque ainda era difícil contê-los. Os hecatônquiros foram novamente libertados do Tártaro por Zeus, que havia sido orientado pela avó deles, Gaia, de que eles poderiam ser decisivos na titanomaquia, que é a guerra dos deuses olímpicos contra os titãs. Nessa guerra, os hecatônquiros lançaram centenas de enormes pedras contra os titãs, ajudando a derrotá-los. Então, lutaram com os próprios irmãos ali, até porque os irmãos também não gostavam deles, nem o pai, nem nada, né? Mas eles ajudaram Zeus ali, que já era um giro posterior, que já trazia a questão tecnológica, uma fusão da binarização com o quântico ali, né? Então já tinha mais densidade para poder conter aquele abstrato que os anteriores não continham, né? Depois da vitória contra os titãs, já era a terceira camada dévica, a violeta, entre azul e vermelho, permitindo que Zeus abocanhasse tais criações com a tecnologia pela densidade que a lógica ecoou. Assim, Briareu ganhou uma morada nas profundezas do mar Egeu, enquanto Coto e Giges se estabeleceram em palácios no rio Oceano. Aí eles ficaram livres ali na realidade, o que foi não tão bom necessariamente. Mas foi, né, pro movimento. Mas é claro que já não seria aquela era de ouro dos deuses só no quântico, interagindo de maneira quase como uma fazenda com o homem, que aí fica aquela harmonia perfeita do Éden, mas dura pouco, porque o movimento precisa girar, né?
Por isso, logo após seu movimento, Urano, como mostrou vocês, escondeu nas fronteiras do Tártaro. Aqui a gente já viu, caraca. Aqui. Caberno quântico, tecnologia. Calma aí, onde a gente estava? Sim, tá. Exildo afirma que o caos vazio gerou seus filhos de si mesmo. Ó, aqui vamos ver o Gênesis, um pouquinho do Gênesis na Grécia. Ou seja, os filhos de caos, e vamos conectar com a ciência. Os filhos de caos nasceram de cisões, assim como se reproduzem os seres unicelulares, mitose, né? E eis o processo que enxergamos no microcosmo vivo de nossas células. Então, quando você pega a primeira formação, o primeiro ponto, né, que era o vazio caótico virando luz, né? Que aí vai gerar o movimento estável, né? Se vendo, se aliviando, né? Quando você pega essa divisão, o caos, ele gera a luz de si mesmo, ele se divide. São dois tipos de vida, né? Vocês lembram na escola aí? Você tinha mitose e meiose, né? Meiose vai metade para cada lado, já é a biologia aqui, mais densa. Homem e mulher. E você tinha a mitose, né? Que um só se divide em duas células iguais. Então quer dizer, uma coisa que era uma só, o vazio, o hidrogênio, se junta com ele mesmo, ou se separa dele mesmo, né? Com ele mesmo ele dá um jeito para fazer o hélio. E depois junta isso para fazer o próximo, junta o hélio para fazer o próximo. Então, a ciência vai se aproximando do processo único, coerente de movimento, né? Então aqui você vê mais ou menos a mesma forma. Quando você está nos momentos iniciais, você está olhando o micro. Você não está olhando o momento inicial da luz? Igualzinho os gregos estão contando aqui, só tinha isso, o momento inicial da luz, né? Então os filhos do caos nasceram de cisões de si mesmo. Igual quando você olha o micro. Até o macro, né? Com essas explosões, elas se auto-multiplicando. Os filhos de caos nasceram de cisões, assim como se reproduzem os seres unicelulares, mitose. E eis o processo que enxergamos no microcosmo vivo de nossas células, né? Valeu, Marcos, obrigado pela ajuda, Deus abençoe. Exato. Então, ó, do caos estabilizado vem Nix, a noite, sendo a segunda criatura, seguida de seu irmão gêmeo, que é só a escuridão, né? Emergir do vazio. Então aí, ó a interpretação que eles estão dando. E tem algumas interpretações paralelas, onde depois do caos, né, depois do vazio já vem Ophion, né, que é a luz, né? Mas dos dois jeitos você consegue entender aqui, você que estuda aqui na escola. Então, ó, depois disso vem Gaia, que é a Terra, né, ganhou solidez. Lembram de Gênesis? As trevas abismais, ó, igualzinho. Eros, o amor da criação, né, que é o desejo de movimento, que envolve a reprodução, envolve... Se você pega Taurus, o que está acontecendo aqui, né? Quando você pega Taurus aqui, ó, o que está acontecendo nesse movimento, ó? Tem o círculo ao redor e a reta no meio, né? Se você vê se movendo, vamos ver. Tá vendo, ó? O que está acontecendo aqui, ó? Não é o sexo, ó. Algo entra no meio dos lados, né? Não poderia ser aqui uma parte íntima, ó, e tum, né? Esse é o processo. Então, ó, amor da criação, desejo de movimento, que são considerados filhos, irmãos da mitose. Tá vendo? Justamente nesse sexo, nesse movimento aqui, ó, que acontece a obra, né? A coisa não estagna por quê? Porque quando o alfa e o ômega se encontram no mesmo momento do meio, eles aceitam estar um de cada lado do mesmo ser, da mesma realidade. O azul e o vermelho aceitam que são um no violeta. Então, o círculo e a reta viram um no ato sexual, que é a própria Taurus, que é a dinâmica de toda a realidade, né?
Então, ó. Então esses são considerados filhos e irmãos, né? Em mitose de Caos. Então por que filho e irmãos? Por que Eros, o amor e Gaia e tudo isso é considerado tanto filho quanto irmão de Caos? Porque é mitose. Se você é um, saiu um teco de você, é seu filho ou seu irmão? É igualzinho. Dividir ficou igualzinho você. É seu filho ou seu irmão? Então aí vira questão de perspectiva. É nesse ponto que o Espírito Santo entra, né? Pra separar pai do filho. Por isso que a Trindade é tão importante e alguns querem rejeitá-la. Porque aí você tem um norte pra espiral, né? Dessas forças primordiais sobrevieram as outras das divindades gregas, né? Então tudo veio daí, ó. As mitose gerando um gerando o outro, depois começou meiose mesmo, né? Na Jambra. Dessas forças primordiais sobreviveram as outras divindades gregas. Repare que para nós da Conscienciologia é pura Gênesis bíblica. Na mitologia grega, a narrativa cosmogônica tradicionalmente começa com o caos. O caos é descrito como um estado primordial de vazio ou desordem, a partir do qual surgem as primeiras divindades e elementos do universo. Movimento em relação à estagnação, igualzinho Gênesis que a gente estudou. Temos também versões onde Eurínome teria dançado sobre as águas. Lembra de algo? Né? Depois Eurínome virou já um deus que acabou sendo mais binarizado, né? Ou uma deusa, uma essência mais binarizada com questões teatrais, né? Mas você encontra alguns contos onde esse nome era usado para isso, para dar essa versão das águas iniciais. E quando ela capturava o vento, que é o próprio fluxo, né? Criava a luz, com quem gerou o universo. Então, de novo, você vê o Gênesis claríssimo aí. Entendemos então a consolidação da consciência, passando por diversas fases caóticas, que eram presas no Tártaro, guardado pelo dragão Campe. Campe, né, do grego, talvez de Campos, né, monstro marinho. Na mitologia grega era uma divindade subterrânea, um monstro feminino. Cronos a encarregou de vigiar o Tártaro, onde havia encarcerado os Ciclopes e os Hecatônquiros. Morreu nas mãos de Zeus quando esse libertou os prisioneiros do Tártaro para que o ajudassem a lutar contra Cronos. Como dissemos, na fase de Zeus já havia o eco para o abstrato caber na lógica através do quântico, tecnologia. Então já estava unindo ali, né, os lados. Campe é descrita como um monstro híbrido com corpo de mulher, mas com sua metade inferior de dragão. Suas pernas envoltas em serpentes e seu cabelo feito de serpentes. Na cintura de Campe se formam cabeças de animais perigosos como leão, urso, etc. É onde o abstrato serve pela fúria. Alguns a consideravam como uma reconfiguração do monstro babilônico Tiamat. E também como Equidna, sendo, ou Equidna, né? Sendo suas escamosas pernas assim como as de Equidna. Víbora, ou equivalente feminino de Tifão. Então tudo se conecta. Em seu dicionário, o léxico, Esíquio de Alexandria faz notar que o poema Epicarmo qualifica Campe ou Ceto de monstro marinho, pois o nome Keto não só designa como monstro em particular, filha de Gaia e ponto. Então você vê que ela era filha da terra, Gaia, e ponto, o mar. Então, Gaia no meio, terra com céu, fez alguns filhos. Gaia no meio com o mar, fez outros filhos. Mas também aos monstros marinhos em geral. Portanto, é uma das mais poderosas criaturas já criadas. Então imagina, de novo, a mulher naquele meio do pivô, né? Gaia estava aqui, o mundo dela e de Urano era esse aqui, ó. Imagina, ela podia ter filhos com o mar embaixo, com ponto, e não faz parte do mundo de Urano, né? Até a coisa ir conectando. Então você vê que esse dilema de ver a reta central do círculo já divide dois mundos. O que é e o que seria. O que eu quis, o que eu queria. O que eu posso, o que eu poderia. Então, é muito difícil para a mulher que não tem o domínio, que não é varoa, não tem o domínio do norte, a não se perder nessas diversas realidades paralelas que são umas tão poderosas quanto as outras, né? São tons verdadeiros, são possibilidades verdadeiras. É como se ela tivesse o tempo inteiro podendo mudar a chavinha da rádio e tá no mundo diferente onde ela sempre esteve. Ela muda, sempre esteve ali, muda, sempre esteve ali, muda, sempre esteve ali. Isso é científico, mas deixa a mulher louca se não tiver uma sólida reta no meio para dizer, opa, a espiral é para lá. E você provar, aqui ó, lembra isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E é difícil, é cansativo.
Filha de Gaia, ponto mar, mas também dos monstros marinhos em geral. Portanto, uma das criaturas mais poderosas, uma das mais poderosas criaturas já criadas. Vemos claramente nestes contos a disputa entre abstrato e lógica, quando há algum excesso de estagnação. Isso causa e é causado pelo movimento. Esse fator é a harmonia do pi, que precisa lidar com paradoxo de forma lógica. Aceitar que o pneu está mais rápido que a catraca, mesmo que não faça sentido, né? Esse é o fator da harmonia, né? Aceitar que o pneu está mais rápido que a catraca, mesmo que não faça sentido. Só assim o raio não se rompe, né? Então a gente já mostrou várias vezes aqui. Pneu, bicicleta, GIF, né? Não adianta a lógica querer encher o saco. Nesse ponto aqui. Tem um girando, não? Filha da pua. Entendeu, ó? Você tá andando aqui, ó. Ó como essa aqui tem que... Como é que você vai equiparar, né? Ó o tanto de massa que tem que andar aqui, ó. Dá a impressão que tá mais lento, porque é muito, né? Mas se você acompanhar, sem contar que não tá no chão, né? Aqui talvez esteja um pouco desproporcional mesmo. Mas olha o tanto de massa que tem que correr. Ao mesmo tempo que só isso aqui, ó. Dava a volta rapidinho. Então, mas tem que correr tudo isso. A velocidade angular aqui tem que ser muito mais rápida aqui no meio. E não faz sentido, a lógica é falar, como que pode a minha pele tá mais rápida que meu osso? E andando ao mesmo tempo, não é possível. Mas eles têm que aceitar esse paradoxo, que o vermelho está mais lento que o azul, embora esteja no mesmo violeta, que é o movimento linear que a roda faz, né? Então a lógica tem que aceitar pelo abstrato, tem que sentir. A intuição entra em jogo aí. E aí que o alfa e o ômega se encontram. E tem um sacrifício aí, né? Fala, caramba, é verdade. Então algum fato tem que morrer na cruz. Para mudar de opinião, aquele rei que quer continuar pensando aquilo se foi. E veio olhando o contrário, dizendo o contrário, que me inclui, talvez até me defina, me fortaleça, ao invés de me dissolver. É isso que Jesus faz com o violeta. O violeta não vem apagando o azul com o vermelho nem vice-versa, mas mostrando como os dois são um. De Adão a Cristo, a sua volta junta os dois. E põe Israel e as nações, o céu e a terra, né? Diante do quântico, que fica nas margens do bastidor disso, que parece ser a meta, mas na verdade de onde Deus vem. A meta de Deus é a obra que o homem rejeita. Então vocês lendo tudo isso aí, vocês vão conseguir entender todas as mitologias, né? Então só assim o raio não se rompe. Se a lógica encher o saco aqui, fala, não pode. O pneu não pode estar mais rápido que a catraca. Aí o raio aqui no meio quebra, ó. Pum. Né? Não tem jeito. Do contrário, o abstrato circular abocanha a lógica linear, mudando todo o jogo e a direção do diâmetro. Entendeu? Aí quebra ali e muda tudo. Sempre que alguma consciência se define como superior ao eterno e passa a se desviar do fluxo simétrico, negando o Espírito Santo, negando a magia, né? Negando a mágica que envolve tudo, querendo abocanhar tudo, que é o que o Talmud faz, o que muitos deles fizeram. Então você não deixa espaço para Deus, para a vontade de Deus. Você acha que tem tudo na mão. Sendo que o próprio Pi é uma magia. Você tem que admitir que é louco. Mas é fato. Passa a desviar do fluxo simétrico, trata-se de um reflexo óbvio, né? Então é claro que a hora que eles não mantêm o espírito vivo, a catraca e o pneu não mantêm a coesão harmônica. Porque a lógica diz que não faz sentido. Um é rápido, outro é lento. Você para. Não pode ser. Entende? Aí quebra. E é óbvio que aí a espiral domina e recicla o movimento do outro lado. Porque o movimento é a aceitação de que tudo que está ao seu redor está também dentro. Então, esse vazio ao redor aqui está no meio também. Por isso que eles conseguem dividir velocidade. Então, esse abocanhamento é um filho vindo de fora, né? A partir do momento que quebrou ali, a lógica está tentando manter, está tentando travar, não vai ter movimento, não vai aceitar a magia do Pi, aquele infinito que mantém o movimento. Não, tá no meu controle. Vai ser na minha mão aqui, o pneu e a catraca vai no mesmo tempo. A coisa não anda, quebra o reta, quebra o raio. O Espírito Santo vai plasmar uma reta fora.
Esse abocanhamento é um filho vindo de fora, um novo raio que altera a direção do diâmetro. Então se o diâmetro era esse aqui no meio, ó, pum, se o Espírito Santo transborda e foca um outro raio, né, o diâmetro era esse. Né? O diâmetro era esse. Vazou, quebrou, transbordou. Se o Espírito Santo olhar pra cá, ó, agora o raio é esse, o diâmetro vira esse. Entendeu? Por isso não adianta cercar o Deus Pai com a matemática. Que o Deus também é espírito e renasce no Filho. A importância da Trindade para não ser presa, para Deus não ser preso na limitação. Aí não faria sentido a obra, ia começar do zero e a única saída seria essa, de se dividir em 3 ângulos de si, para que a lógica não abocanhe e nem o abstrato se desfaça. Então você tem a coesão dos 3 que mantém a harmonia. Isso é matemática, isso é geometria. Então é um axioma da realidade. É o sólido, o líquido gasoso, é o antes, durante e o depois. Não dá pra fugir. Então assim o Deus Pai não é abocanhado por receitas nem atos injustos, visto que pode mover-se pelo Espírito Santo renascendo no Filho. Entendeu? Pelo Espírito Santo, ele plasma outro raio e, portanto, outro diâmetro. Que continua o mesmo, é igualzinho o diâmetro. Não é? O mesmo reto, só mudou o foco. Assim Deus é livre. Só que é profundo e complexo, né? Vocês da escola vão entender, mas... Não sei. De novo também, não subestima o brasileiro. Tem uma galera que aparece do nada aí, já sabendo a parada toda, eu fico impressionado. A galera também estuda um tempão antes de entrar na escola, né? Eles acompanham, até ter coragem de entrar, não sei porquê. A gente é tão legal. Então daqui a gente vai pro o próximo ponto. Cronos venceu o pai Urano. E agora vai passar pelo mesmo desdobramento na espiral. Na terceira camada. Então a camada completa passando pelo vermelho, camada completa passando pelo azul, camada completa vai pro violeta. Tudo é perspectiva, tá? Se você for focar Zeus, o violeta vai estar lá no Prometeus. Se você for tudo é relativo, né? Se você for focar Cronos, o violeta tá no Zeus, né? Eu tenho que entender essas questões. Esse exemplo do movimento da roda também são o processo de criação de cores? Sim, porque depende do movimento, da velocidade do movimento, que é a comparação consigo mesmo. E aí vai te dar timbres relativos, que é o que a gente chama de cor, ou de emoção. É cor quando você vê, é tom quando você ouve, é forma quando você toca, é emoção quando você sente. Mas é a mesma coisa, mesma angulação referencial da única coisa que há, que é o movimento.